Bom, então, como eu estava falando, minha vida em gestão empresarial começou em 1997, quando eu era trainee, entrei como trainee na Falcone, que é uma grande empresa de consultoria no Brasil. E ao longo desse tempo, né, então, de 97 para cá, eu sempre trabalhei com a parte de consultoria em gestão, passando também e sendo membro de conselhos de administração de empresas. Já percorri empresas grandes, médias e pequenas, né? Vou falar das grandes porque são as mais conhecidas, provavelmente, né? Então, Lojas Americanas, Submarino, Shoptime, Vale, Belgo, ArcelorMittal, né? Vários bancos. Então, eu já prestei serviço nessas grandes empresas e concentrando também muito em média e pequenas empresas. E uma noção, né, principalmente na medida que passava por todas essas empresas, eu via e vejo ainda uma lacuna, né, de conhecimento para poder integrar efetivamente o pensamento estratégico da estratégia da empresa para poder fazer ela crescer, mas crescer de forma estruturada, muito fortemente ancorada num planejamento orçamentário estruturado, e que esse planejamento orçamentário estruturado, que a gente também vai visualizar, e a gente vai ver um simulador, inclusive, de projetar resultados para que a empresa tenha sustentabilidade, mas que esse planejamento esteja ancorado em quê? Num modelo de gestão que vá conseguir transformar a estratégia da empresa em resultados econômicos e financeiros sustentáveis para poder ter um crescimento realmente estruturado. E um crescimento estruturado é um crescimento de curto, médio e longo prazo balanceados. Não adianta, né, muitas das vezes, se é que a gente está em plena pandemia, mas construir o curto prazo da empresa destruindo o médio e longo prazo. Né? Principalmente não investindo em construção de marca para poder ter uma prosperidade futura forte, independente de qualquer empresa, principalmente em épocas de transformação digital. Então, a gente vai percorrer sobre isso também. E, pelo contrário, também não adianta querer construir o médio e o longo prazo, aquele sonho, não é, do empreendedor ou do gestor, destruindo o curto prazo e não tendo um principal ponto, que é ter caixa para suportar, né, esses momentos difíceis e aproveitar as oportunidades para aí sim a gente conseguir construir o longo prazo e o médio prazo de todas as empresas. Então, a gente vai percorrer sobre esses três grandes elementos e culminando num simulador de planejamento estruturado de resultados, com todas as alavancas, para poder mostrar o que eu tenho vivido ao longo de todos esses anos, né, como consultor, como conselheiro. Eu também adoro, né, dar aula, então eu já dei aula, hoje eu não dou mais em função de tempo, mais disponibilidade em termos de universidade. Eu dava aula na pós-graduação da PUC, né, da PUC de Minas, no curso de finanças, na cadeira de finanças estratégicas, no curso de gestão estratégica de processos de negócio. Então, o que eu estou fazendo aqui é um prazer, né, que eu tenho, e vou tentar ser bem didático para poder ser um bate-papo. Tá? Então, aqui é mais um bate-papo e qualquer coisa pode me perguntar, vou abrir para perguntas e vou começar a compartilhar um mapa mental do que a gente vai visualizar e aprofundar hoje e amanhã. São 2 encontros, né? Então, hoje, de 8 até as 9 horas, né? Para poder não ficar pesado para ninguém. E amanhã também de 8 às 9, e amanhã eu vou mostrar efetivamente também um simulador. Hoje eu só vou dar um embasamento para a gente ter condições de ter o simulador, e quem quiser é só pedir, né, para mim ou para o Alex, coloca aqui, manda para a gente, que a gente envia, né, sem custo nenhum, sem problema nenhum, o simulador para vocês. Então, eu já vou começar a compartilhar aqui a tela. Bom,
A gente vive um ano atípico, ou talvez até típico, né? Atípico no sentido de uma pandemia, em que várias empresas tiveram suas demandas crescentes e várias outras empresas sucumbiram nessa pandemia. Só que essa pandemia atípica, ela não é atípica no que todos os ciclos econômicos de crises, né, e de oportunidades. A economia, ela sempre vai vir e veio em ciclos. Então, a gente teve uma recessão muito forte mundial em 2008. No Brasil, a gente veio de anos bem difíceis, né? Então, ali, 2015, foi um ano difícil. Depois, 2018, né, 17, 18, também foi um ano bem difícil. Então, essa coisa que foi atípica de uma pandemia, mas por causa do vírus, ela não é tão atípica assim nos ciclos de recessão econômico e nos ciclos de crescimento econômico. E cabe ao empreendedor, ao gestor, saber que isso existe e não gerenciar baseado no passado, mas sim projetar o futuro baseado, aí sim, no aprendizado daquele passado, para aproveitar as oportunidades e os ciclos positivos da economia, mas se proteger também para não sucumbir aos ciclos de recessão, tal qual nós estamos tendo para muitas empresas hoje. Então, a gente vai falar bastante sobre isso, né? Sobre esses aspectos que, em função do cenário, todas as empresas precisam se preparar, sim, para ciclos de recessão ou ciclos de retração econômica e também nos ciclos de prosperidade e aproveitar o melhor desses ciclos. No de recessão, está protegido, tem um bom caixa de proteção, porque senão a probabilidade de sucumbir é muito forte, mas não só ter o caixa forte para poder sucumbir, é de aproveitar as oportunidades que os ciclos de recessão também proporcionam. E, principalmente, uma visualização interna da empresa para nos fortalecermos. E nos ciclos, com certeza, de crescimento, é de fazer uma expansão estruturada para criar valor para o negócio. Com isso, eu vou começar a compartilhar aqui com vocês um mapa mental que a primeira pergunta, em um cenário turbulento, que é o de hoje, mas não é atípico, quais as dificuldades para a gente estabelecer o planejamento, nesse caso, para 2021? Então, de várias respostas, né, de empresas que a gente percorreu nesse ciclo, né, infelizmente, muitas empresas sucumbiram e muitas procurando ajudas, a gente deve ter atendido, assim, muita, né? Bastante empresa. Então, acredito que entre mentorias de finanças ou de estratégia, entre consultorias mesmo, a gente já deve estar um pouco mais de 50 empresas. Tá? Então, e dentro dessas empresas, quais são os principais pontos elencados de dificuldades? Primeiro, conseguir ter assertividade nas previsões de vendas, considerando as incertezas da pandemia. Então, a gente vai ter um lockdown ou não, né? Mas, né? Por exemplo, Belo Horizonte, no caso aqui, hoje, segunda-feira, né? De novo, proibiu venda de bebidas alcoólicas nos bares, né? Então, provavelmente, os bares vão passar mais aperto, né? Então, e com esse ciclo, vai ter um lockdown ou não? Bom, mas nós não podemos nos sujeitar somente ao cenário externo, né? Então, a gente tem que temos que nos preparar ao cenário interno. E esse mapa mental, depois eu disponibilizo para vocês, né? Para todo mundo, esse mapa mental, sem problema algum, aberto, né? Já, tudo bonitinho, para poder ficar com vocês também. Então, ter assertividade nessas previsões é uma coisa bem complexa, tá? Então, por falta dessa previsibilidade, a gente precisa projetar cenários, né? Num cenário pessimista, o que vai acontecer com o meu caixa? O que vai acontecer
com o meu lucro, que gatilho que vai ter que disparar para eu fazer um corte maior de despesas, que gatilhos que, dependendo do contexto que eu esteja, que possa ser de crescimento, que eu não puxe mais capital do que eu dou conta de suportar em função do crescimento, como que eu vou crescer de forma lucrativa e tendo caixa para suportar esse crescimento. Então, isso daí são dificuldades todas que a gente vai, de alguma forma, tentar responder. Né? E o que eu não responder, vocês façam as perguntas, qualquer coisa, qualquer tipo de pergunta, aqui seja bem-vinda. No máximo que eu posso falar, eu não sei, tá? Mas no máximo. Então, outro ponto de dificuldade é a falta de tempo para poder fazer análises mais coerentes. Então, em função do apagar fogueira no dia a dia, né, a turbulência do nosso redemoinho do dia a dia, muitas das vezes a gente é superficial no planejamento. E aí, com isso, a gente pode deixar várias oportunidades de lado. E muitas das vezes, nem só superficial no planejamento. Muitas das vezes, a gente nem conhece direito o número e o cenário na qual a gente está inserido. Outro ponto muito comum nas empresas, né, até médias empresas, é a dificuldade que tem de alinhar o planejamento estratégico da empresa, que a gente vai falar, as escolhas estratégicas, com o planejamento orçamentário. Como que eles se casam? Se casam ou não? É possível viabilizar aquela estratégia ou não é possível? Eu capto o empréstimo ou não capto o empréstimo? Eu abro uma linha de produto ou de serviço, aumento o meu mix ou enxugo o meu mix? Né? O que eu faço? Né? Para que mercado que eu vou competir? Vou competir só aqui no meu mercado ou vou expandir, vou olhar outros horizontes? Então, são escolhas que vão demandar capital, dinheiro e esforço, braço. Então, alinhar essa estratégia, essas escolhas estratégicas com o planejamento orçamentário é fundamental para a gente ter equilíbrio e crescer com sustentabilidade. Bom, e outra sem dúvida, e que eu acho que vai ser um grande ponto para vocês, acredito eu, que é não ter uma ferramenta adequada para projetar cenários, né? Tanto de lucro quanto de caixa. Enfim, se eu mexer em 1% no meu preço de determinada categoria, que impacto que isso daí dá na minha margem de contribuição? E no lucro? E o caixa? Como que faz? E se eu reduzir o preço e aumentar o volume, o que acontece com o meu caixa? Né? Ele fica positivo ou negativo? Eu suporto isso ou não? É a melhor escolha para eu agregar valor e criar valor para a empresa ou não é a melhor escolha? Então, são várias decisões que muitas das vezes a gente toma de forma talvez até solitária e outra de forma sem fundamentação em um simulador. E toma no feeling. E muitas das vezes sem conhecer os números. Isso pode levar a perda de valor e julgar a empresa realmente a momentos muito difíceis. Então, nesse cenário turbulento que a gente vive, com essas grandes dificuldades, eu acredito fortemente que o que a gente tem que fazer é o seguinte, nos ancorarmos em 3 aspectos fortes que a gente vai ver durante esses 2 dias, que é o seguinte, fazer escolhas estratégicas coerentes que vão criar valor para o negócio. Segundo, ter atrelada a essas estratégias um orçamento econômico de lucro, mas e de caixa também. Porque o que mata a empresa não é o prejuízo. O que mata a empresa é a falta de caixa. A falta de caixa é o que mata uma empresa. Então, a gente vai visualizar esses 2 aspectos no simulador. E o terceiro, por mais que eu tenha boas escolhas estratégicas e monte um bom planejamento orçamentário, o que vai viabilizar a execução da estratégia e fazer acontecer é a gestão. A gestão focada e orientada a resultados, né, que tem metodologias estruturadas para conseguir alavancar os resultados e transformar estratégia em resultados, cumprindo o nosso orçamento. Luiz, é certeza de fazer tudo isso e ser 100% do que a gente planejou? Não. Nenhum planejamento resiste 100% ao campo de batalha. Porém,
planejar é preciso para poder a gente conhecer quais são as melhores decisões. E, em qualquer desvio de rota, reconhecer rapidamente e tomar uma outra direção. Por exemplo, empresa que apresenta 3 meses de prejuízo consecutivos e que o cenário não aponte, né, qualquer sazonalidade, igual algumas empresas de chocolate que vendem muito, né, em época de Páscoa, 3 meses consecutivos, acenda um sinal vermelho e comece a fazer a reestruturação do negócio. Tá? Acenda um sinal muito vermelho, porque eu sei disso de vários empreendedores, né, atendendo pessoas com paixão do negócio, a gente envolve emocionalmente com o negócio e sempre acha, não, isso daqui passa, isso daqui vai passar, não sei, não sei, e às vezes a gente vai igual areia movediça. Cada vez que a gente acha que não faz a reestruturação e que o negócio vai recuperar, a gente dá uma atolada maior. E aí, cada atolada é uma dívida maior, necessidade de capital maior e cada vez mais difícil de sair. Então, a gente precisa ter uma empresa enxuta, lucrativa, para que ela prospere. Nem que, para poder dar 2 passos para frente, a gente precise que dá meio passo para trás. Né? Em cenários de crise é muito importante isso. Então, com esses 3 grandes pontos, nos resta agora a entrar nesses 3 grandes pontos. E quais são esses 3 grandes pontos que nós vamos visualizar? O primeiro deles, escolhas estratégicas. Gente, estratégia, muitas das vezes, muitas pessoas acham que planejamento estratégico é fazer uma análise, né? Talvez alguns já escutaram falar, só uma análise SWOT, né? Que é pontos fortes, pontos fracos, ameaças e oportunidades. Outros acham que estratégia é reduzir custo, outros acham que estratégia é aumentar receita. Isso são escolhas de eficiência operacional. Estratégia, é o seguinte, é um conjunto de escolhas integradas que vão gerar valor diferenciado para os nossos clientes e criarmos vantagem em relação aos nossos concorrentes. Então, a estratégia é um conjunto de escolhas, de 5 grandes escolhas, e eu vou detalhá-las aqui. Então, estratégia não é entrar, planejar, olhar ponto forte, ponto fraco e não sabe o que faz com isso. Né? Estratégia é um conjunto de escolhas. E mais importante, inclusive, do que falar do que a gente vai escolher, é de falar o que eu não vou escolher. Né? O que eu não vou fazer para a gente ter foco e para criar vantagem competitiva para os nossos clientes. A vantagem competitiva ela vai se dar nessas grandes escolhas estratégicas. E a primeira escolha estratégica é essa daqui. Qual é a nossa ambição vencedora? Ambição do ponto de vista positivo. Não é isso? Qualquer empresa, ela só vai se diferenciar, principalmente em épocas de transformação digital, onde que todas as empresas vão se transformar digitalmente e todas elas vão ser empresas, inclusive de tecnologia, não tecnologia como fim, mas tecnologia como meio. Né? Então, é preciso ter uma ambição vencedora clara. E essa ambição vencedora é tão importante, mas tão importante, que várias empresas que não acompanharam, né, o avanço dessa transformação digital, e eu vou falar alguns nomes, por exemplo, Blockbuster, né, teve a oportunidade de comprar a Netflix. Não comprou. Sucumbiu e a Netflix é o que é. Yahoo, que foi o pioneiro. Né? O que aconteceu com o Yahoo? Kodak. Né? Então, e a Kodak? O que aconteceu com a Kodak? Então, a ambição vencedora, ela precisa passar por aspectos, inclusive, do novo momento. E qual é esse conjunto de escolhas estratégicas? Primeiro, qual é o nosso propósito? E qual que é a importância do nosso propósito? Qual que é o legado que eu quero deixar enquanto empresa, né, para o mundo? Né? A empresa é o celeiro,
com toda certeza, é o celeiro do mundo. Agora, qual que é esse propósito da minha empresa? Qual que é a razão de existência? Por que isso é importante? Porque hoje, principalmente na geração atual, ninguém quer trabalhar muito mais por hora de trabalho, porque tem que vir lá de trás, tem que ter a responsabilidade. Os meninos e meninas de hoje, dessa nova geração mais novas, se não tiver um propósito claro na qual eles querem, tenham orgulho de trabalhar, vou te falar, do dia para a noite, eles saem do emprego. Tá? Então, se nós não conseguirmos, enquanto líderes, definir um propósito claro, né, claro e verdadeiro, inclusive, para que as pessoas que estão trabalhando conseguem se conectar a esse propósito maior e que faça sentido para a vida delas, nós não conseguimos conectar as pessoas para tracionarmos a empresa. Tá? Então, esse daqui é o primeiro grande ponto. O segundo, qual que é a nossa visão? O que eu quero ser daqui a 5 anos? Mesmo sabendo que daqui a 5 anos, a única coisa que eu sei é que não sei de nada. Esse mundo louco de transformação digital, em que inclusive os modelos de universidades, né, e de ensino estão mudando. Por exemplo, a Universidade de Harvard, ela tem hoje menos inscritos lá do que várias empresas do Vale do Silício. Né? Então, os modelos de negócios, isso Harvard, Wharton também, mas aqui no mundo inteiro, o que mais se fala hoje é no conceito de lifelong learning. O que é o lifelong learning? O aprendizado para a vida inteira. Porque as mudanças são tão rápidas que uma pessoa, um universitário, que entre hoje, né, num curso de graduação de algo relacionado à tecnologia, daqui 4 ou 5 anos, a que vai formar, o conhecimento que ela está aprendendo hoje já está desatualizado. Então, se a pessoa não aprender constantemente durante a vida, ela não vai conseguir acompanhar as novas competências exigidas. E várias grandes empresas, não sei se vocês acompanharam ou acompanham, estão comprando startups de educação, porque sabem que se não comprarem essas startups, as universidades não vão conseguir formar a nova geração de profissionais, né? Pelo menos no modelo atual de ensino que está sendo repensado no mundo inteiro. Bom, então a gente precisa definir a nossa visão, para onde que a gente quer e como que a gente vai chegar lá, e quais são as nossas diretrizes. Então, isso daqui é importante, né? Luiz, tem uma fórmula mágica? Não. A fórmula mágica é definir uma ambição vencedora com um propósito claro que conecte as pessoas a esse grande propósito e que seja um propósito verdadeiro, né? Que nasça de dentro para fora e compartilhado com todos. Bom, feito isso, vem a nossa segunda, e em que é uma das essências da estratégia. Onde que a gente vai julgar? Qual que é o nosso campo de jogo? Eu vou competir no Brasil inteiro? Em Belo Horizonte? Em São Paulo? No Recife? Em Moreno? No meu bairro? No mundo? Qual que é meu campo de jogo? Porque a estratégia, no final, é ganhar o jogo. Né? E o que é ganhar o jogo? É entregar uma proposta de valor para o meu cliente maior do que o meu concorrente. Aonde que meu concorrente está? Então, eu preciso definir claramente meu campo de jogo. Não dá para ser tudo para todo mundo. Né? A gente tem que ter foco. Foco é essencial para criar uma estratégia vencedora. Então, aonde que nós iremos jogar são feitos de algumas perguntas e respostas. Onde que nós vamos competir? Com quem? Né? Em qual região? Com qual perfil de cliente? Para esse perfil de cliente, dessa necessidade, com quais produtos ou serviços eu vou? Né? Então, hoje, principalmente das empresas de tecnologia, ou as empresas que precisam criar coisas muito rápido, aquele negócio de ficar 3 anos planejando para poder lançar, já passou um tempo. Né? Então, hoje é fazer muito foco em inovação, lançar e constantemente revisar os novos produtos, as novas soluções. Por quê? Para não sermos engolidos pela concorrência. Porque hoje o que a gente mais sabe é que as transições de mercado matam as empresas. Um Uber da vida, o que aconteceu com os táxis? Um Uber. O Airbnb, o que acontece com vários hotéis? Então, a tecnologia está propiciando tanta coisa
Se a gente não souber o campo de jogo, e um dos campos de jogo é inovação, né? Por exemplo, a Magazine Luiza, a Magalu, é o principal case de transformação digital no Brasil. Então, o preço, né, quem acompanha, de ação da Magalu vem subindo assustadoramente. E ela mudou todo o seu modelo de negócios. Então, várias empresas, e a Magalu era isso, né? Só uma analogia, tem o seu motor 1, a gente chama de motor 1, que é a atividade principal da empresa, ali onde a empresa está competindo, e tem o motor 2, que é o motor de inovação, que é algum serviço muito atrelado à tecnologia para poder incorporar a esse motor 1. E quem sabe, e muitas das vezes, isso aconteceu com várias empresas, inclusive com a Netflix, que começou com a entrega porta a porta de vídeo, né? Daquele motorzinho 2, ganhando tração, engole o motor 1 e desaparece com o motor 1, e aí ele vira o motor 1 e a gente tem que ser sempre o motor 2. Motor 2. O Google sempre tem motor 2 para tudo quanto é lugar, para lançamentos constantes. Porque a única certeza que a gente tem no mundo é que vai mudar. E se a gente não tiver antenado a essas mudanças, acompanhamento, pode ser que o nosso negócio não exista há 1 ano, 2 anos para frente. Não sei se vocês lembram uma foquinha, né, uma tartaruga, que apareceu com um canudinho, né, de plástico no nariz, e isso rodou o mundo inteiro, e a repercussão que isso deu com a integração de tudo, várias empresas quebraram. Né? Várias cidades proibiram, né, o consumo de canudos e tudo isso. Então, hoje, o mundo está em transição. Então, a gente precisa definir claramente qual é o nosso campo de jogo. Aonde que eu vou jogar, aonde que eu vou competir. Só que mais do que só aonde que vai competir, vem a grande pergunta: e como que eu vou ganhar esse jogo? Né? Então, como que eu vou ganhar um jogo onde que eu vou competir? Porque se eu vou entrar para competir, né, eu vou competir para ganhar o jogo do meu concorrente. O que é ganhar o jogo do meu concorrente? É entregar mais valor para o meu cliente, de tal forma que ele me escolha, e não escolha meu concorrente. Né? Ah, Luiz, mas só vale para grande empresa? Não. Né? Pequenas empresas muito diferenciadas no seu mercado, naquele nicho que ela escolheu julgar, ela tem que ganhar um jogo ali. Com quais diferenças? Com diferenciais claros e na oportunidade daquela empresa. Atendimento, relacionamento, né, o conhecimento próximo, conhecer profundamente o cliente, conhecer onde que a pessoa, às vezes, empresa muito pequena, onde que a pessoa mora, qual time que torce, qual filho que tem, perguntar relacionamento. Porque no final, para todos, no mundo de tanta tecnologia, o que vale nas nossas vidas são as experiências. As experiências profissionais, as experiências, né, de consumo, as experiências como colaborador, como funcionário, as experiências como empreendedor. Então, o que vale são as experiências. Então, no mundo de experiências, a gente tem que definir como que eu vou ganhar o jogo em relação ao meu concorrente. Então, eu tenho que responder algumas perguntas. Qual que é a nossa proposta de valor única? Né? O que é valor? E o valor não é o que eu quero oferecer. O valor é o que meu cliente tem como dor. Né? Como dor, como um problema a ser resolvido. Então, muitas das pessoas, né, empresários, às vezes lançam o produto de dentro para fora. Mas, na realidade, o produto ele é lançado de fora para dentro. Né? Então, é de fora para dentro esse ponto. Né? Aí depois eu vou abrir para perguntas, está chegando algumas perguntas aqui, né, para poder conseguir responder todo mundo, tá? Mas pode ir perguntando. Bom, então é isso. Qual que é esse campo? Peraí, deixa eu fechar aqui que eu não estou visualizando. Qual que é a nossa proposta de valor única? Pensem muito, mas muito sobre isso. E o que é valor para o meu cliente? Às vezes o que eu acho que entrego de valor não é valor para o meu cliente. Então eu estou investindo tempo e dinheiro naquele negócio para poder melhorar um determinado item que o meu cliente não está nem aí. Então eu vou ter que descobrir dentro dos meus clientes. Hoje, no mundo digital, as empresas correm atrás de quê? Dados. Dados é o novo petróleo. Então, Google, como que o Google ganha dinheiro? Facebook, como ganha dinheiro? Sabendo o comportamento de consumo de cada um. E sabe o que oferecer para cada um exatamente na medida que ele precisa. Né? Alibaba, na China, que controla a maioria da parte do comércio eletrônico da China, sabe exatamente o comportamento. Tanto que contratou um filme norte-americano que nunca foi muito visto na China, conseguiu
ter o maior público da história. Por quê? Sabia para quem oferecer e qual que era o que o cliente queria. Então, o processamento de dados, a inteligência artificial, né, a ciência de dados vai ser fundamental para poder a gente aumentar a nossa proposta de valor. Né? Então, assim, por exemplo, em supermercados, em vários supermercados, a forma como você entra, para onde que você olha, a inteligência artificial começa a monitorar aquilo, então já sabe exatamente qual que é a maior parte de onde que os clientes olham. Então, ali, aquele ponto tem um ponto de atenção e é um ponto de alto valor. E aí começa a trabalhar com isso para poder que as decisões sejam muito mais baseadas em dados e muito menos em achismo. E agora, qual é o nosso modelo de negócios? Esse modelo de negócio tem digital? Se não tiver, podem pensar. Né? De alguma forma, não é transformar uma empresa de digital, não. Na realidade, é como o digital fazer parte, igual a Magazine Luiza fazia. Então, a Magazine Luiza, de lojas físicas, de varejo físico, hoje é varejo omnichannel, multicanal. E muito, com a presença muito forte no digital. E a Magazine Luiza cresceu tanto que até a Amazon, para poder, em termos de Brasil, a gigante Amazon, tem dificuldade, porque ela tem uma coisa que a Amazon não tem no Brasil. Ela tem alguns pontos físicos de contato, aonde que pode ser centro de distribuição de relacionamento, de amostragem. A Reserva, né? A loja Reserva, que foi comprada pela Arezzo agora, né? Na realidade é uma fusão, mas a Arezzo comprou, tem lojas que eles querem, lojas físicas para criar experiências, mas que é fortemente o meio digital para fazer vendas. Inclusive, novos serviços, nem sei se já está lançado efetivamente, vai estar na cabeça da Reserva, de roupa por assinatura. Né? Então, paga-se por mês e vai ali, ela vai distribuir o tanto de roupa, igual tem assinatura de vinho, etc. Então, qual o nosso modelo de negócios? Né? Será que a gente já pensou? Ou a gente vai estar esperando surgir um Uber da vida, né, que vai derrubar o nosso modelo de negócios? E qual a nossa vantagem competitiva com relação aos nossos concorrentes? Temos ou não temos? Se não tem, pode pensar, porque se não tiver, a gente vai perder o cliente, porque o cliente é que vai escolher de quem que ele vai comprar. Então, aqui é a essência da estratégia, gente. Depois que eu definir aonde que eu vou jogar, eu tenho que definir claramente como que eu vou ganhar o jogo. E ganhar o jogo é criar valor diferenciado para os meus clientes, né? E usar fortemente a tecnologia para isso. Bom, feita essa terceira escolha, eu entro na minha quarta escolha. A minha quarta escolha é, sabendo da minha ambição, aonde que eu vou jogar e como que eu vou ganhar o jogo, ou como eu deveria jogar para ganhar o jogo, eu tenho que definir quais são as minhas competências essenciais, que muitas das vezes eu não tenho hoje. Né? Às vezes eu preciso ter uma competência de inovação, que eu não tenho hoje, que eu nem penso em inovação, então eu preciso desenvolver. Como? Começando, né? A melhor forma de fazer tudo é começar começando, né? Ah, não espera ficar perfeito para depois fazer. Começa começando, coloca a mão na massa e faz. Então, a gente precisa ter clareza quais competências que eu não tenho hoje que eu preciso ter. Inovação, marketing digital, vendas, tá? Marketing digital só ali para poder, né? Ego, vaidade, né? Que não vai rentabilizar, não adianta nada. Né? Marketing digital para vendas. Vendas, né? Técnicas de vendas, B2C ou B2B, né? Que técnica que eu utilizo? Que modelo de negócios que eu vou fazer para o meu negócio crescer? Será que é um modelo de inside sales, né? Que tem algumas pessoas provavelmente já escutaram falar de SDR e closer, né? Ou farmer. Que modelo de vendas? É venda porta a porta? Venda, né, por telefone, via LinkedIn, via mídia social, ou integrando esses canais todos? Logística é fundamental. Se o prazo for fundamental para entrega, é fundamental ter uma logística para entregar. Né? E a logística é um custo alto. Então, a gente tem o que chama de drop size, que é o volume de pedidos, para quem tem coisa física, né? Produtos físicos, o volume de pedido por cliente. Porque quanto maior o volume de pedidos por cliente que vai dentro de um veículo, mais previsibilidade, mais eu derrubo o meu frete. Se eu derrubo o meu frete, com toda certeza eu ganho alguma vantagem, seja na margem ou seja na competição com relação aos meus concorrentes. Então, que competências que eu tenho que desenvolver? E quais eu já tenho que eu tenho que fortalecer ainda mais? Né? De ter clareza para fazer essas escolhas. Não é fazer tudo muito bem que vai ganhar o jogo. O Peter Drucker tinha uma frase que eu
considero fantástica. Ele falava, a coisa mais inútil do mundo é fazer muito bem feito aquilo que não precisava ser feito. Né? Isso daí, vou te falar, e o que tem de gente, eu mesmo, às vezes eu me caio numa inutilidade, eu fico pensando, caraca, isso daqui eu fiz tão bem feito, nem precisava ter feito, né? Que desperdício de tempo. Então, isso que as empresas têm que repensar, principalmente no mundo em transformação. Bom, quinta escolha. Se eu já sei qual é a minha missão, aonde que eu vou jogar, como que eu vou ganhar o jogo e que competências que eu preciso desenvolver, eu preciso de um sistema de gestão, né, para executar essa estratégia. Né? Então, executar a estratégia. Aqui, ó, ao vivo. Executar a estratégia. Então, por quê? Porque planejar é fácil. Executar que está os 500. Aí você vai esbarrar com cultura organizacional, você vai esbarrar com dificuldade, vai esbarrar que aquilo que você pensou não tem jeito de fazer naquele tempo. Então, que sistema de gestão que nós vamos utilizar para executar essa estratégia? E aí, isso daí, né, quais são os objetivos e resultados chaves que eu tenho que medir? Eu vou medir tudo ou vou medir só o que é essencial? O que é essencial, claro, senão vai virar um conjunto de 1000 indicadores que não serve para nada. Né? Quem sai correndo atrás de 5 galinhas, certeza que vai deixar 5 escapulir. Né? Então, foco é essencial, né? Ali no essencial. Então, um número ali de 3 indicadores, mas aqueles vitais, é de fundamental importância. E o profissional que se distingue hoje dos demais profissionais não é aquele profissional que saiba falar com clareza, eu faço isso, enche 3 páginas de tudo que faz. O profissional que se distingue dessas 3 páginas que você faz, quais são as 3 primeiras linhas, as 3 primeiras, que esse vai mudar o seu resultado. Esse vai mudar seu jogo. O restante precisa até fazer, mas esse não vai mudar seu jogo. Essas 3 linhas, então o profissional que saiba claramente qual é, de tudo que faz, o que vai fazer diferença, é fundamental. Com qual estrutura? Né? Com a estrutura atual ou reduzindo a estrutura? Né? Ou mais ou menos? Dessa forma ou não? Nesse modelo de vendas ou não? Com quais rituais de gestão que a gente vai falar um pouco mais à frente? E qual a cultura organizacional adequada para isso? Tem que ser uma cultura de inovação, de aprendizado, de resultado, ou uma mescla disso? Né? Ou uma cultura de larga para um lado e toca do jeito que dá? Qual que é a cultura? Quais são os comportamentos coletivos de todo mundo que vai fazer com que a empresa realmente execute a estratégia e ganhe o jogo? Bom, então, gente, eu queria falar tudo isso daqui para poder deixar claro que planejar o orçamento da empresa não é só simplesmente pegar os números, jogar na planilha e fazer a simulação. Eu tenho que escolher, fazer escolhas inteligentes, escolhas objetivas. E essas escolhas objetivas é que vão fazer eu ganhar o jogo. Né? Estratégia é ganhar o jogo. E agora sim, com qual orçamento? E a gente entra para a segunda parte de hoje, que é o orçamento econômico e de caixa. E amanhã a gente vai ver essa ferramenta de simulação, mas eu tenho que explicar para vocês tudo antes, senão eu entro com a ferramenta de simulação, não adianta ver o que é sem entender o conceito. Né? Então, eu quero que vocês entendam o conceito. Toda empresa, ela nasce para fazer o quê? Criar valor. Tá? Então, a empresa, ela nasce para criar valor. E qual o principal desafio que a empresa, né? Qual o principal desafio para poder vencer? Dei uma apanhada aqui, mas eu tomei. Fortalecer o caixa? Criar valor para o negócio? Ou os dois? Ou crescer a receita? Então, quando a gente vai para os demonstrativos econômicos e financeiros da empresa, DRE, fluxo de caixa, balanço, eu tenho que saber o que eu quero para o meu negócio, né? Que respostas que eu preciso ter, né, para o meu negócio. Então, se eu não souber essas respostas, eu vou começar, muitas das vezes, a analisar os demonstrativos de forma aleatória. Tá? Então, a partir do entendimento que a gente tem do negócio, eu tenho alguns desafios a vencer. E aí, a partir desses desafios, eu vou mostrar
como que a gente cria valor para o negócio e a lógica de criação de valor, onde que a gente vai simular como que cria esse valor. Criar valor para o negócio, gente, a gente tem duas grandes variáveis, tá? Duas grandes. Isso é muito importante e a grande maioria, a avassaladora maioria das pessoas não sabe isso. O lucro operacional da empresa tem que ser maior do que o custo de capital. Olha, Zé, que coisa maluca, o que é isso? Então, eu vou fazer uma analogia. Imagina que você tem R$ 1.000. R$ 1.000. Você vai lá no banco, na poupança, e coloca aqueles R$ 1.000 na poupança. Aquilo vai te dar um rendimento, não é isso? Então, você tem R$ 1.000 e coloca esses R$ 1.000 na poupança. A poupança vai render, o que é lá, 0,01%, né? Um pouco mais que isso. Então, aqueles R$ 1.000 vai te dar de retorno, né? Por exemplo, R$ 15. Então, deu 0,15% ao mês. Então, então, R$ 1.000 que eu tenho ali, eu coloquei na poupança, a poupança me rende R$ 15, então 0,15%. Ah, então tudo que eu investi eu tenho que ter de retorno, né? Essa é a lógica de investimento. Essa é a lógica, a mesma lógica da empresa. O lucro operacional aqui, que a gente está falando, é o rendimento. É o rendimento da empresa. Só que a maioria das pessoas tem no lucro, ele só acompanha o lucro, mas não vê o quê? A rentabilidade. Porque eu preciso saber o rendimento, mas sobre qual capital que eu tenho investido. Né? E aí, o capital que eu tenho investido, eu tenho o custo do capital, que eu tenho que remunerar os sócios, né, mais do que o mercado financeiro. Então, falou que a internet aqui está instável. Né? Se eu picar, vocês me falam, por favor. Então, eu preciso o quê? Que o lucro da minha empresa ele seja maior do que o custo do capital. O que é isso? Se eu pegar esse dinheiro, colocar na poupança, vai me render tanto. Se o meu lucro for menor do que o rendimento que eu estou tendo, inclusive numa poupança, o que eu estou fazendo investindo dinheiro nessa empresa aqui? Estou perdendo tempo, cabelo, tudo para poder... Então, a empresa ela tem que gerar uma rentabilidade maior do que o dinheiro investido em alguma aplicação livre de risco. Né? Por exemplo, a poupança também é demais, né? Não tem gente que fala, um tesouro direto, que dá, o tesouro de 2022 está dando 6,22%, se eu não me engano, ao ano, bruto. Né? Tem um líquido com os descontos de imposto de renda, dependendo do que dá 5% líquido de retorno ao ano. Então, se você coloca R$ 1.000 ali, efetivamente, no tesouro direto, no final do ano você tem 50, né? Ali 5% vai ter R$ 50. Então, se a empresa te der menos que R$ 50, vou te falar, vai para o tesouro direto e larga esse negócio. Né? Ou você reestrutura para que isso realmente vale a pena. Então, e aí? Então tá, Luiz. E esse lucro operacional, o que eu tenho que fazer? Gente, o planejamento orçamentário é ligar as finanças à operação. Então, aqui a gente vai destrinchar isso. O lucro operacional é uma fórmula, né, que eu patenteei ontem. Receita menos custos menos despesas. Né? Isso daí eu patenteei ontem, sabe? Isso daí é criação minha, que lucro é receita menos custo menos despesa. Tá aí. Né? Então, receita menos custo e menos despesa. Ah, Luiz, entendi. Mas e receita? Como é que eu controlo a receita? Né? Para poder olhar e para simular. O que é a receita, gente? Receita é preço médio do que eu estou vendendo, dos meus produtos ou serviços, vezes o volume que eu estou vendendo. Então, se eu tenho um preço médio de R$ 10 e vendo 100, eu estou faturando, tendo uma receita de 1.000. Então, então a receita eu decomponho, tem que decompor. Receita é preço médio de venda vezes o volume daquilo que você está vendendo. Ah, bacana, então tá. E paro por aí? Não, vamos mais, vamos avançar. O que é esse preço médio? O preço médio é o preço bruto da venda menos os descontos que o time de vendas dá. Não é? Ou pelo menos minimizando esses descontos. Porque a grande maioria das empresas, até média, não tem muito controle sobre esses descontos. Não é? E geralmente o que faz? A comissão é baseada em volume de vendas.
né? E se a comissão é baseada em volume de venda, você vai achar que o time comercial vai parar de dar desconto? Não vai. A gente está dando um recado que é para poder vender volume. Só que aí a gente vai ver amanhã o impacto que é isso. Então, o preço médio é preço bruto menos os descontos. Ok? E esse desconto está relacionado a quê? Né? Que pode estar relacionado a dar desconto à aderência ao mix de produto ou de serviços. Então, eu não quero vender um produto, eu quero vender um conjunto, porque um produto meu já sai muito, mas tem um que não sai dentro daquele meu mix. Então, esse desconto eu posso condicionar. Então, quando eu começo, então eu tenho que ter indicador para poder monitorar preço bruto, eu tenho que ter indicador para monitorar desconto, porque se eu não tiver indicador aqui na ponta, isso daqui vai ser chute, tá certo? Agora, quando eu começo a controlar a ponta, esses indicadores, eu começo a garantir que esse resultado, esse danado aqui vai me acontecer. Isso com preço. Aí, volume, Luiz. Tem jeito de prever? Porque se a receita é o preço que eu cobro, em média, vezes o número de vendas que eu faço, tem. Como é que eu desdobro esse tal de volume? O volume é o quê? É a quantidade de clientes ativos que está me comprando, vezes o volume que cada cliente compra. Então, se eu multiplicar clientes ativos vezes o volume que cada cliente compra, eu tenho o volume vendido. Ah, que bacana. Então, já dá para poder eu tentar. Grande. O segredo das finanças não é a finanças em si ser um bicho de sete cabeças de um demonstrativo lá que a controladoria faz. Tem que estar ligado à operação da empresa. E aí, a quantidade de clientes ativos. Ué, Luiz, e tem jeito de desdobrar mais? Tem. O que significa quantidade de clientes ativos? É a quantidade de clientes daquele período ativos, mais os novos clientes conquistados naquele período, menos os clientes que inativaram naquele período. Esses três somados e reduzido aqui que vai dar a minha atual carteira de clientes ativos. Ah, que bacana. E essa quantidade de clientes ativos, o que eu faço com isso daí? Como é que eu controlo isso? Número de visitas, né, para a empresa que tem visitas, né, e a taxa de positivação, ou seja, cada visita é uma minhocada, ou não, né, ou a cada 2 visitas é uma minhocada. Então, se eu começar a controlar o número de visitas do meu time comercial, né, ou de vendas, ou que eu faço, e a taxa de conversão das visitas que eu faço em vendas, eu já estou começando a controlar o número, né, por exemplo, de clientes ativos. E os novos clientes, eu vou para a mesma coisa. Número de visitas vezes a taxa de positivação. Então, eu sei efetivamente quantos clientes ali, né, eu estou colocando para carteira, menos controlar os clientes inativos. Então, isso daqui é função básica dos indicadores para eu ter o controle de quê? Da quantidade de clientes ativos. Porque eu tendo controle da quantidade de clientes ativos, né? E eu pegando esse daqui, que eu já vou descer, e tendo controle do volume, e tendo controle do preço, que quem controla é a ponta, eu começo a ter uma previsibilidade muito maior da minha receita. E eu jogo para o time de vendas, por exemplo, aqui o time de marketing, responsabilidades da operação de números que eles têm que fazer, sabe? Porque senão eu desconecto, eu quero uma receita, mas eu não tenho um passo a passo. Então, num simulador de resultado, a gente precisa ter essas brincadeiras aqui. E aí, só para vocês verem a árvore, eu estou voltando no volume, tá? Volume vezes o preço médio da receita. Volume, a gente falou de quantidade de clientes ativos, e agora de volume de cliente ativo. E aí eu posso controlar o volume, volume por cliente ativo, né, em função da quantidade de pedido por cliente, que a gente chama de ticket médio. Né? E esse ticket médio, né, ele vai estar muito atrelado à ruptura, porque se eu tiver ruptura, eu não vou conseguir essa quantidade de pedido, eu vou entregar menos por pedido, né, para cada cliente. E se eu entrego menos, eu vou ter menos volume por cliente. Se eu tenho menos volume por cliente, se for de produto físico, isso vai prejudicar a minha formação de carga para poder entregar. Então, eu preciso monitorar nas pontas e dar responsabilidade para quem é responsável por aquilo. Por exemplo, aqui na ruptura, toda a área de supply chain da empresa ou PCP, para poder efetivamente
analisar esses pontos e começar a controlar. Porque se eu desdobro logicamente o orçamento para as pontas e cada um tem metas para poder perseguir, né, eu consigo ter uma previsibilidade muito maior do meu orçamento. Tá? Então, aqui, eu retornando, né, deixa eu fechar essa árvore, fechar essa, né, e chegar na fórmula que eu patenteei ontem, que lucro é receita menos custo menos despesas. Tá? Então, eu já sei como que eu controlo as despesas. Custos é semelhante. Preço de compra versus consumo daquele item. Eu só não vou estratificar porque eu quero dar mais a ideia para vocês de como que a gente desdobra a árvore. Mas eu vou controlar a mesma coisa. Custo, volume e preço. Sempre é volume e preço. Ah, que bacana, Luiz. Então, se eu fizer isso, jogar para a ponta, eu tenho a maior previsibilidade de controlar meu lucro, sem sombra de dúvida. Né? Agora, qualquer lucro serve? Não serve. Que lucro que serve? Para criar valor para a empresa. É claro que, temporariamente, principalmente em problemas, né, de conjuntura, serve. Mas qual que é? O meu lucro operacional, ele tem que ser maior do que o custo de capital. Porque se o lucro operacional não for maior do que o custo, né, do que eu tenho que retornar para os acionistas, né, para os bancos dos empréstimos que eu peguei, eu estou destruindo o valor da empresa, apesar de estar tendo lucro. Senão, alguém, uma hora, fala assim, ó, cara, vou tirar meu dinheiro daqui, vou tirar o time de campo, vou lá jogar no Tesouro Direto. Né? Lá eu estou seguro, não preciso fazer mais nada da vida. Tá? Então, e esse custo de capital? É a mesma lógica estruturada. O custo de capital é o capital que está investido na empresa, né, vezes a taxa de retorno que esse capital precisa retornar. Tá? Eu nem vou entrar num WACC, que é custo médio ponderado de capital, para não dificultar. Mas eu queria dar uma fórmula para vocês. Então, o capital investido, que eu investi na empresa, que está ali no contas a receber, onde que estão essas brincadeiras? Contas a receber, basicamente, que é dinheiro que está empatado. Se eu aumento demais, se eu começar a prazo demais para o cliente, eu empato meu contas a receber, eu lá mato o meu caixa. Então, contas a receber, mais estoques, menos contas a pagar. Ah, isso daqui que é o capital investido. É onde que eu apliquei, basicamente, o meu dinheiro ali da empresa. Nem tem mais patrimônio, mas aqui eu estou exemplificando, só para poder mostrar uma vertente. Ah, Luiz, e como é que eu controlo contas a receber? Para jogar para as pontas. Prazo médio de vendas para o time comercial, percentual de inadimplência para o time comercial e o time financeiro, e volume de vendas para o time comercial e o time de marketing. Tá? Então, eu consigo aqui definir objetivos claros ligando a ponta, para eu ter um volume de contas a receber que esteja compatível, né, com o que eu preciso aqui para poder ter um capital investido e eu ter um menor custo de capital. E a mesma coisa eu faço para estoque. Estoque, cobertura de estoque, acuracidade de estoque, né? Porque às vezes eu tenho, não, tô com estoque de 1.000, eu vou fazer um inventário ali, o 1.000 que eu achei que eu tinha, na realidade eu tenho R$200, né? Então, não adianta nada, então eu tenho que controlar isso. E o balanceamento do estoque? Também não adianta, eu ter os 1.000, tá tudo certinho, mas dos R$1.000 que eu tenho em estoque, só R$100 que gira, os 900 tem 6 meses que nem gira. Não adianta nada, eu tô com o dinheiro lá parado, perdendo, né, dinheiro com isso daqui. Então, e aí, a turma que controla todo esse daqui, pega a sua meta operacional ligado às finanças. E o contas a pagar, a mesma coisa. Volume de compras e prazo médio de compras. Então, se eu tenho volume de compras que eu posso comprar, né, dentro de um contexto, e o prazo médio negociado, eu tenho meu contas a pagar. Então, com isso, eu tenho o meu capital investido. Se eu tiver meu WACC, né, aqui eu só coloquei, a gente tem um custo do capital. E eu consigo trazer para as pontas operacionais da empresa o quê? O que eu preciso fazer efetivamente para alcançar o principal objetivo de todas, 100% das empresas, que é criar valor para o negócio. Ah, Luiz, então o negócio é só criar valor para o negócio? Porém, é criar valor para o negócio, mas tendo caixa forte, porque senão não adianta nada eu ter, por exemplo, tem R$1 milhão, vai estar tudo aplicado, não consigo tirar. Preciso comprar um pão, não tem dinheiro para comprar o pão, vou morrer de fome com R$1 milhão aplicado.
né? Então, é a mesma coisa. Empresa é isso. Ela pode gerar valor, mas se ela não tiver caixa, ela não sobrevive. E o caixa vai ser o assunto do nosso encontro de amanhã, aonde eu vou entrar. O que é o caixa e como que eu controlo na ponta esse danado de caixa, porque é aqui que, se eu não controlar muito bem o caixa, em períodos de crise, eu quebro a empresa. Ou começa a atrasar fornecedor me corta prazo, e a hora que me corta prazo, começa a faltar mercadoria essencial para a minha operação, e aí eu estou com o empréstimo do banco, vem o banco e me protesta, e aí me protesta, depois do protesto, começa num processo de execução, e aí pode penhorar um ativo meu, né? Ou penhorar dinheiro, pior de tudo, que é o meu contas a receber, que o meu caixa que já estava ruim, vai de mal a pior, e eu entro ou num processo de recuperação judicial, ou mesmo num processo de falência. Então, o caixa, a gente precisa ver, e a gente vai ver no encontro de amanhã. E com o encontro de amanhã, após essa explicação toda, que eu vou conseguir entrar e eu acho que aí sim agregar valor para vocês, do que simplesmente mostrar uma ferramenta, né, que é importantíssima, mas uma ferramenta alinhada a conceitos, estruturado de estratégia, finanças e ligação dessas finanças com a gestão pro operacional. E amanhã a gente vai ver essa ferramenta de simulação e como que a gente faz para isso efetivamente acontecer, que é a gestão para resultados. Gente, eu acho que atrasei 3 minutos, né? E falei demais, estou até com nó na garganta aqui. E abro, né? Para quem quiser perguntar alguma coisa, né? Pode perguntar, estou aqui à disposição para responder. No máximo que eu vou falar é que eu não sei. Né? Aí, não sei, pronto. Aí eu procuro saber, amanhã eu trago a resposta. Luiz, já tem uma pergunta do Luiz Márcio aqui no chat. Luiz Márcio. Luiz Márcio, é o seguinte. Qual que é a melhor demonstração de resultado? As duas, tá, são importantes. Porém, tem uma característica. O fluxo de caixa é o que mata a empresa a curto prazo. Tá? Então, Luiz, eu não tenho condição de ter nenhum demonstrativo. Qual que eu vou? Fluxo de caixa, porque é isso que mata a empresa. Porém, pode acontecer você ter um fluxo de caixa positivo, né? Mas é porque está pegando muito empréstimo, a empresa está dando muito prejuízo. Se você não controlar o lucro da empresa, esse prejuízo inteiro vai refletir no caixa lá na frente. Então, qual que é o melhor? Não existe o melhor. O que existe é o seguinte, cada um mede um aspecto da empresa. E não é uma medida que você vê o desempenho da empresa. Se tivesse que ter um, analisaria só o fluxo de caixa. Mas pode acontecer que a empresa está dando prejuízo e está com caixa positivo. Ela está com caixa positivo dando prejuízo. Só que a hora que esse rombo aparecer, né, o rombo é muito maior. Então, a gente controla o que a gente chama de DFC, demonstrativo de fluxo de caixa, que é o que você falou, e o demonstrativo de resultado do exercício, que controla o lucro da empresa. Qual que é a diferença dos dois? Regime de competência e regime de caixa. Regime de caixa é entrada e saída de dinheiro, independente de quando você vendeu ou de quando você comprou. Entrada e saída de dinheiro. Puf. E o regime de competência? Ele vê o evento em si. Se eu vendi hoje, né, a minha receita entra hoje. Tá? A receita. O caixa pode entrar lá na frente o dinheiro, mas a receita entra hoje. E aquela receita que entrou hoje, qual que é o meu custo dessa venda? Quanto que me custou vender essa caixa de fósforo, por exemplo? Me custou tanto, porque o meu fósforo me custou tanto, independente se você pagou ou não. Então, a hora que você apura a receita, menos o custo que você tem para vender, e o custo, vamos dizer, para operar durante aquele período, você tem um lucro. O lucro vai no caixa? Vai. Ele vai no caixa quando compensar todo o ciclo de recebimento e pagamento da empresa. Aí ele vai para o caixa. Só que muitas das vezes, se você não controla o lucro e a empresa vai nessa dinâmica, se você não olhar as duas coisas, o que vai acontecer? Você pode estar operando com prejuízo ou não tendo a rentabilidade adequada para tomar decisões melhores. E aí você sempre vai gerenciar pelo fluxo de caixa. E gerenciar pelo fluxo de caixa é de fundamental importância, mas é perigoso. Porque se você toma decisões equivocadas, a hora que o prejuízo vem entrando
para o seu caixa, às vezes não dá tempo de você ter ações para reduzir custo ou melhorar a margem, ou melhorar a receita da empresa, né? E pricing, que é uma outra questão, né, que pode ser, inclusive, de um outro encontro, que pricing é a arte de fazer uma precificação não só financeira, mas de marketing estratégico correta. Bom, se eu não respondi, você pode me falar se deu para entender, né? Mas os dois são importantes. O fluxo de caixa é DRA, eu só tenho condição de um, então vai pelo fluxo de caixa. Pelo menos esse daqui você mantém vivo. Você pode ter lucro, e o lucro te consumir caixa. Você pode gerar e empresa lucrativa quebra. Você pode ter 1 milhão de lucro, por exemplo, e a empresa quebrar. O Luiz tá doido, cara. 1 milhão de lucro, a empresa quebrar é. Se você. Vão imaginar comigo, tá? Só imaginar comigo. Você vendeu 2 milhões de reais. E essa venda te custou 1 milhão. Deu de lucro 1 milhão. Ué, então beleza, 1 milhão de lucro, beleza, ó, tô bem na fita, tá? Só que essa venda de 2 milhões, você deu 6 meses para poder receber, 6 meses. E o seu fornecedor te paga ali, te pede para poder pagar à vista. Então, se você tem 2 milhões, vender, vai receber daqui 6 meses, você tem que pagar nesse mês, você vai virar inadimplente com o seu fornecedor. Se você virar inadimplente com o fornecedor, ele vai parar de fornecer, você não vai ter venda futura, e ele pode te protestar e entrar na execução, ou seja, mesmo sendo lucrativo, você quebrou. Então, por isso, a importância da gente analisar o caixa e o lucro, tá? Os dois. E aí, amanhã, eu vou falar um pouquinho sobre geração de caixa operacional, que envolve lucro e envolve isso que eu falei, que chama de necessidade de capital de giro. Tá? São temas um pouquinho mais complexos, né? Mas eu vou tentar explicar de forma, né, didática. Né? Se eu não conseguir, você fala, Luiz, você falou e não entendi nada, né? Me explica esse negócio de novo, explica direito aí, que você não deu conta de me explicar isso, não. Se você conseguiu, Luiz Márcio, aí, beleza. Ficou claro para todo mundo, né? Que mesmo que não pegou a pergunta? Valeu, Alexandre, né? Valeu, o Luiz Márcio entendeu, resolvido. Tem mais alguma pergunta, gente? Luiz, Anira, lá direto de Toronto. Eu não tenho uma pergunta, mas percebo que muitas empresas estão focadas somente na meta de vendas. Ou mesmo em tentarem determinar a meta de venda sem necessariamente ligar a estratégia da empresa com os resultados financeiros. Vou te falar, isso daqui é a maior coisa para destruir o valor da empresa. Amanhã no simulador eu vou mostrar que uma estratégia de vendas de forma desestruturada pode quebrar uma empresa, tá? Porque o preço e a margem sendo controlado, ela é de fundamental importância. E eu vou mostrar nos números o que uma estratégia de vendas corretas e aumentando, inclusive, o volume de vendas, como que ela quebra a empresa. Amanhã eu vou mostrar para vocês uma empresa crescendo e quebrando, tá? Com vendas. E aí, justamente em cima disso, Anira, porque não é só vendas, porque naturalmente, né, vender é gostoso, é prazeroso, né? E vender sendo prazeroso, o que a gente faz? Ó, vamos vender. Ah, não, pedir um desconto, é aquilo, ah, não, surgiu uma outra oportunidade. O empreendedor sempre fala assim, não, vamos, não, é isso. Nossa, que é isso, eu vou perder aquela venda. Só que, se a gente não tiver um controle de pricing, eu vou mostrar para vocês, a gente destrói o valor da empresa, o lucro. E vender sem lucro é o primeiro ponto para poder decrescer. Então, você está perfeita na colocação, e isso acontece muito. Né? Bom, chegou mais algumas aqui, ó. Moro, minha cidade, Teodoro Sampaio, 9 mil habitantes, os donos de comércio têm a mente tão fechada com relação a isso. Se retrai para entender sobre o seu próprio caixa. É fundamental. Entender sobre o caixa é fundamental. Né? E aí, principalmente em empresas menores, mistura caixa da empresa com caixa da pessoa, paga conta ali, vira uma confusão e a gente não sabe o que é o que. E se não sabe o que é o que, tomar a decisão errada é a coisa mais fácil que tem. E decisões que, infelizmente, muitas das vezes tem uma taxa de mortalidade que 60% das empresas quebram em 5 anos. Né? E é isso, né? E é um dos propósitos, todos nós sermos mais conscientes com relação às finanças, de melhorar essas estatísticas. É a empresa que sustenta a sociedade. Né? É a empresa próspera que vai contratar uma pessoa, vai gerar renda, poder comprar, né? Ter uma vida mais digna, né? E que
a gente pode ter uma grande contribuição para reduzir essa desigualdade social no mundo, né? Então, são empresas prósperas, gerando renda, sendo éticas e conscientes. Ok. Explanação, gostaria desse mapa. Vai disponibilizar? Perfeito. De colocar o e-mail nosso aqui, né? A gente já disponibiliza o mapa inteiro aberto, tá? Aí só vou disponibilizar amanhã, porque vai ter o mapa inteiro, né? Aí amanhã eu disponibilizo, mas quem porventura não puder vir amanhã, manda no e-mail que eu disponibilizo do mesmo jeito. Parabéns a Max Lines, está de parabéns pelo projeto. Tá bacana. Alex é o Alex ali, ó. Eu te parabéns, linguagem bem clara, obrigado. É muito bom assistir suas aplicações. Parabéns, Luiz. Flávia, né, de Juiz de Fora, obrigado. E a Nira, obrigado pelo compartilhamento. Super rico toda a explicação. Gente, eu que agradeço, né? Vocês, qualquer dúvida, pode mandar por e-mail. Se eu, porventura eu passei alguma coisa batido aqui, né? Pode mandar por e-mail, eu, Alex aí, ou eu ou ele, a gente vai ter o maior prazer, né? E amanhã, no mesmo bate-horário, no bate-canal, aqui nesse link, 8 horas, a gente vai entrar aí, efetivamente, no fluxo de caixa e de como que a gente faz uma simulação envolvendo toda a estratégia disso da empresa que a Nira colocou ali. Tem mais alguma pergunta, pessoal? Obrigado, Ana. Só não vou comer um pão de queijo agora porque está muito de noite, né? E aí meio calórico. Que bom, Francisco, né? Que foi bom para você. Luiz, né? Também. Teve uma pergunta no particular aqui, peraí. Fabiano, me chama que eu dou essas explicações, né? Para você, tá? Para poder, na parte de pet. É só me mandar um e-mail que eu explico para você. Tá joia? A gente, inclusive, deu algumas lives para pet. Então tá. Gente, assim, eu queria que xingasse um pouquinho também. Falou, não entendi isso daí não, me explica direito que isso daí que você falou não... Tá? Brincadeira, né? Senão vocês começam a brigar comigo aqui. Então, gente, essa palestra também vai estar no YouTube, tá? Se alguém falar, não quero aparecer no YouTube, não. Agora, se aparecer e algum canal de televisão contratar, me chama junto. Esse daí foi na palestra do Luiz, deixa eu chamar ele lá também, tá? Aí, para poder fazer uma boquinha lá. Tá certo? Gente, então, muito obrigado, né? Agradeço de coração, né, o tempo que vocês investiram aqui, né, para poder, né, ficar com esse tempo aqui, uma hora e pouquinho. Agradeço de coração, vocês não sabem o tanto que é prazeroso e me ajuda a cumprir meu propósito de vida, né, que é ajudar a potencializar a grandeza das pessoas para que prosperem na vida e nos negócios. Esse é o meu propósito, tá? Agradeço imensamente a vocês.